Clara tinha 16 anos quando sua avó começou a desaparecer. Não era uma partida física, era algo pior. Era assistir alguém que você ama se apagar devagar, como uma vela que queima até o fim. Vó Maria tinha 82 anos e Alzheimer avançado. Os médicos tinham dado o diagnóstico 3 anos antes, mas nos últimos 6 meses, a doença tinha acelerado de uma forma brutal. A mulher que criou Clara, que contava histórias intermináveis, que ria alto, que cozinhava como ninguém, agora passava os dias sentada na cadeira do asilo, olhando para o nada. Era uma tarde de quinta-feira. Clara estava na sala de espera do Lar dos Idosos Esperança, um nome irônico para um lugar onde as pessoas iam esquecer quem eram. Sua mãe, Beatriz, saiu do quarto de Vó Maria com os olhos vermelhos, tentando esconder o choro. Beatriz, com voz embargada, disse: "Clara, acho melhor você não entrar hoje, ela não está bem." Clara perguntou: "Ela está com dor?" Beatriz balançou a cabeça. "Não é dor física, filha. É que hoje ela nem olhou para mim. Nada. Como se eu fosse uma estranha." Clara sentiu o peito apertar. Ela tinha prometido para si mesma que seria forte, mas estava ficando cada vez mais difícil. Clara insistiu: "Eu quero ver ela, mãe." Beatriz hesitou, mas concordou. "Tá bom, mas prepara teu coração." O quarto era pequeno, limpo, mas frio. Tinha cheiro de desinfetante e algo indefinível, talvez tristeza acumulada. Vó Maria estava sentada na cadeira de balanço, perto da janela, olhando para o jardim lá fora. Usava um roupão azul claro e chinelos cor-de-rosa que Clara tinha dado no último aniversário dela. Clara se aproximou devagar. "Oi, vó, sou eu, a Clara." Silêncio. Vó Maria não se mexeu. Clara tentou de novo, se ajoelhando na frente da cadeira. "Vó, eu trouxe as balas de hortelã que a senhora gosta. Lembra? Aquelas verdes que vende na farmácia?" Nada. Os olhos de Vó Maria continuavam fixos na janela, mas não estavam vendo nada realmente. Era como se ela estivesse presa dentro de si mesma. Clara segurou a mão enrugada e fria da avó. "Vó, por favor, olha para mim. Sou eu, a Clara, sua netinha." Por um breve segundo, os olhos de Vó Maria se moveram, mas não houve reconhecimento. Nenhuma fagulha, nenhuma conexão. Clara sentiu as lágrimas caírem sem controle. No carro, voltando para casa, Clara ficou em silêncio. Beatriz dirigia também calada, perdida nos próprios pensamentos. Beatriz finalmente falou: "Eu sei que é difícil, amor. Para mim também é." Clara limpou as lágrimas. "Ela já não sabe quem a gente é, mãe. A gente já perdeu ela." Beatriz segurou firme o volante. "Não perdemos. Ela ainda está aqui. Só está presa. E a gente não pode desistir dela." Mas Clara não tinha certeza se acreditava nisso. Como não desistir de alguém que já tinha desistido do mundo? 2 dias depois, Clara estava na casa da avó. A família ainda não tinha vendido, mas estava esvaziando aos poucos. Era doloroso demais manter tudo como estava, como se Vó Maria fosse voltar a qualquer momento. Clara tinha se oferecido para ajudar a mãe a organizar a cozinha. Era o cômodo favorito de Vó Maria, onde ela tinha passado décadas preparando comida com amor. Panelas de alumínio penduradas na parede, potes de vidro com mantimentos, um fogão antigo de 6 bocas que tinha testemunhado milhares de refeições. Beatriz estava separando louças em caixas de papelão quando disse: "Clara, pode ver aqueles armários de cima? Preciso saber o que tem lá." Clara arrastou uma cadeira e subiu, abrindo as portas dos armários altos. Tinha de tudo: formas de bolo velhas, panelas que ninguém usava mais, panos de prato amarelados pelo tempo. No último armário, no canto mais escondido, a mão de Clara tocou em algo diferente. Um caderno.
Ela puxou. Era um caderno velho, com capa dura azul desbotada, bordas amareladas pelo tempo. Clara abriu com cuidado. A primeira página tinha a letra característica de Vó Maria, aquela caligrafia antiga, caprichada, que ninguém mais fazia. Receitas da Maria Aparecida dos Santos. Iniciado em janeiro de 1963. Clara desceu da cadeira segurando o caderno como se fosse um tesouro. Mãe, olha isso! Beatriz se aproximou, limpando as mãos no avental. O que é? Clara mostrou. É um caderno de receitas da avó. Tem a letra dela. Olha, tem data. 1963. Ela tinha, Beatriz calculou mentalmente, 20 anos. Ela começou esse caderno quando tinha 20 anos. As duas folhearam juntas. Tinha de tudo. Receitas escritas com detalhes, algumas com anotações nas margens. Ficou bom, mas da próxima vez coloca mais açúcar, ou essa aqui o João adorou. Fiz no aniversário dele. Tinha receitas de bolo, torta, pão, comidas salgadas, doces de festa. Clara parou numa página específica, bolo de fubá da minha mãe. A receita que a bisavó ensinou para a avó. Beatriz tocou a página com carinho. Eu lembro desse bolo. Ela fazia todo domingo. A casa inteira ficava com cheiro. Clara olhou para a mãe. A gente podia fazer essas receitas. Beatriz, confusa, perguntou. Fazer para quê? Clara sentiu algo acender dentro dela. Uma ideia ainda confusa, mas urgente. Fazer e levar para a avó. No asilo. Beatriz balançou a cabeça. Clara, ela não vai entender. Ela nem come direito mais. Clara insistiu. Mas e se ela lembrar? E se o cheiro, o gosto trouxer ela de volta? Mesmo que por um segundo, Beatriz suspirou. Filha, não funciona assim. O Alzheimer não. Clara interrompeu com determinação. Eu sei que não tem cura. Eu sei que ela não vai melhorar. Mas eu preciso tentar alguma coisa, mãe. Eu não aguento mais ficar parada vendo ela sumir. Beatriz olhou para a filha, viu a dor nos olhos dela e sentiu o coração apertar. Tá bom, a gente tenta. Naquela noite, Clara levou o caderno para casa. Deitada na cama, folheou página por página, lendo cada receita como se fossem cartas de amor da avó para o mundo. E, de certa forma, eram. Cada receita era uma memória, um pedaço de vida, um momento de carinho que Vó Maria tinha preparado para alguém. Clara decidiu. Ia fazer todas, uma por uma, e levar para o asilo. Talvez não trouxesse a avó de volta, mas, pelo menos, Clara estaria honrando a mulher que ela tinha sido. A primeira receita que Clara escolheu foi pão de queijo da Dona Mariquinha. Nas anotações, Vó Maria tinha escrito: aprendi com a vizinha em 1968. Ela me ensinou porque eu estava grávida da Beatriz e com enjoo, e esse pão era a única coisa que eu conseguia comer. Clara nunca tinha cozinhado sozinha. Sua mãe sempre fez tudo em casa, e Clara era mais de pedir delivery ou esquentar comida pronta. Mas ela estava determinada. No sábado de manhã, Clara foi para o mercado. Comprou polvilho, queijo, ovos, leite, óleo. Voltou para casa e espalhou tudo na mesa da cozinha, o caderno aberto ao lado. Beatriz estava trabalhando, então Clara estava sozinha. Leu a receita 3 vezes antes de começar. Misture o polvilho com óleo quente e sal. Clara fez isso, mas a massa ficou estranha, muito grudenta. Ela adicionou mais polvilho, ficou seca demais. Adicionou mais óleo, voltou a ficar grudenta. 2 horas depois, a cozinha parecia campo de batalha. Tigelas sujas, farinha espalhada na bancada, Clara com o avental todo sujo e o cabelo preso de qualquer jeito. Ela tinha feito 3 tentativas. A primeira queimou, a segunda não cresceu. A terceira estava no forno agora e Clara estava com medo de abrir e ver outro desastre. O timer apitou. Clara respirou fundo e abriu o forno. Os pães de queijo tinham crescido, estavam dourados, cheiravam bem. Clara não acreditou. Eu consegui.
Ela pegou um ainda quente, partiu ao meio. Vapor saiu. O interior estava fofo, com aquelas câmaras características do pão de queijo bem feito. Clara mordeu. Estava delicioso. Não tão bom quanto os da avó, claro, mas estava bom. Ela tinha conseguido. 3 horas depois, Clara e Beatriz entravam no lar dos idosos Esperança, carregando uma cesta com os pães de queijo ainda mornos, embrulhados num pano de prato limpo. A enfermeira de plantão, Dona Célia, uma senhora de 50 anos com o rosto cansado, mas gentil, recebeu elas. "Vocês trouxeram comida?" Clara explicou. "É pão de queijo. Receita da minha avó. A gente queria que ela comesse." Dona Célia fez uma expressão compassiva. "Meninas, vocês sabem que Dona Maria não come mais direito, né? A gente tem que dar papa, comida bem mole." Clara insistiu. "Mas deixa a gente tentar, por favor." Dona Célia suspirou. "Pode tentar, mas não criem expectativas." No quarto, Vó Maria estava no mesmo lugar de sempre, cadeira de balanço, olhar vazio para a janela. Clara se ajoelhou na frente dela. "Vó, eu trouxe uma coisa. Lembra do pão de queijo que a senhora fazia? Eu fiz. Usei a sua receita." Ela partiu um pedaço pequeno e levou até a boca da avó. Vó Maria não reagiu. Clara encostou o pão nos lábios dela delicadamente. "Prova, vó, só uma mordidinha." Por um longo momento, nada. Então, mecanicamente, Vó Maria abriu a boca. Clara colocou o pedaço pequeno dentro. Esperou. Vó Maria mastigou devagar. Seus olhos continuavam vazios, mas ela estava mastigando. Clara segurou a respiração. "Vai, vó. Sente o gosto. Lembra. Por favor, lembra." Mas nada aconteceu. Vó Maria engoliu e voltou a olhar para a janela, como se nada tivesse acontecido. Clara sentiu as lágrimas chegarem, mas segurou. Beatriz colocou a mão no ombro da filha. "Vamos, amor, a gente tentou." No carro, Clara chorou. Beatriz dirigia em silêncio, deixando a filha desabafar. Quando chegaram em casa, Clara limpou o rosto. "Eu não vou desistir, mãe." Beatriz olhou para a filha com mistura de preocupação e admiração. Clara interrompeu. "Ainda tem outras receitas nesse caderno. Eu vou fazer, uma por uma, até alguma coisa acontecer." Beatriz não tinha coragem de dizer que talvez nada fosse acontecer. Apenas abraçou a filha. As semanas seguintes viraram uma rotina. Clara acordava cedo todo sábado e domingo, ia para a cozinha e passava horas fazendo as receitas do caderno. Aprendeu a fazer bolo de cenoura. Queimou 3 vezes antes de acertar. Fez brigadeiro de panela que emperrou e ela teve que jogar fora. Fez torta de frango que desandou, mas na 5ª tentativa ficou perfeita. A cada receita pronta, ela e a mãe levavam para o asilo. Vó Maria provava. Às vezes mastigava, às vezes nem abria a boca. Mas nunca tinha reação. Nenhum sinal de reconhecimento. Nenhuma memória voltando. Os professores de Clara na escola começaram a notar que ela estava diferente. Mas distante, cansada. Sua melhor amiga, Júlia, perguntou preocupada: "Clara, está acontecendo alguma coisa?" "Você está estranha." Clara não queria falar sobre isso, mas acabou desabafando. "É minha avó. Ela tem Alzheimer. Está bem avançado." Júlia fez uma expressão solidária. "Eu sinto muito." Clara continuou: "Eu estou tentando fazer as receitas dela, para ver se ela lembra de alguma coisa." Júlia, bem intencionada, disse: "Clara, mas Alzheimer não tem cura. Você sabe disso, né?" Clara sentiu raiva. "Eu sei. Todo mundo me diz isso, mas eu preciso tentar." Júlia tocou o braço da amiga. "Eu entendo, mas não se martiriza também. Você está fazendo o que pode. Em casa, as coisas também estavam tensas. O pai de Clara, Roberto, estava preocupado com a filha. Beatriz, a Clara está obcecada com isso das receitas. Ela mal dorme, está cozinhando toda hora." Beatriz defendeu.
Ela precisa fazer isso. É o jeito dela lidar com a perda. Roberto insistiu, mas ela está se machucando. Toda semana ela vai lá e toda semana volta chorando porque sua mãe não reage. Beatriz suspirou. Eu sei, mas o que eu faço? Proíbo ela de tentar. Ela precisa desse processo. Quando ela estiver pronta para aceitar, ela vai aceitar. Roberto balançou a cabeça. Eu só não quero ver nossa filha sofrer mais do que já está sofrendo. Receita número 5. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Clara fez com perfeição. Levou para o asilo. Vó Maria comeu 2 pedaços, mas não reagiu. Receita número 6. Pudim de leite condensado. Levou 4 horas para desenformar sem quebrar. Vó Maria nem quis provar. Receita número 7. Bolo de fubá com goiabada. Essa receita tinha uma anotação especial no caderno. Essa era a preferida do meu pai. Ele dizia que era o gosto da infância dele. Fiz pela última vez no aniversário dele em 1982, 3 meses antes dele falecer. Ele comeu 3 pedaços e disse que eu tinha honrado a memória da minha mãe. Clara leu essa anotação e chorou. Vó Maria tinha feito esse bolo para homenagear o pai dela, para trazer memórias boas nos últimos meses de vida dele. E agora, Clara estava fazendo o mesmo pela avó. No sábado, Clara acordou às 6 da manhã. Separou os ingredientes: fubá, farinha de trigo, ovos, leite, óleo, fermento, goiabada cascão. Começou a fazer com cuidado, seguindo cada passo exatamente como estava escrito. Enquanto o bolo assava, a casa foi se enchendo daquele cheiro característico, doce, reconfortante, nostálgico. Roberto desceu as escadas já vestido para o trabalho e parou na cozinha. Que cheiro bom! Clara sorriu cansada. É o bolo de fubá. Acho que ficou bom dessa vez. Roberto abraçou a filha. Você está sendo muito forte, sabia? Clara encostou a cabeça no ombro do pai. Eu só queria que ela lembrasse de mim, uma vez que fosse. O bolo ficou perfeito. Dourado por fora, macio por dentro, com pedaços de goiabada derretida formando bolsões doces. Clara cortou um pedaço ainda morno. Provou. Era exatamente como ela lembrava dos bolos que a avó fazia. À tarde, Clara e Beatriz foram para o asilo. Dona Célia as recebeu com um sorriso cansado de sempre. Mais uma receita. Clara mostrou a cesta. Bolo de fubá. Dona Célia balançou a cabeça com carinho. Vocês não desistem, né? Clara respondeu. Não posso desistir dela. No quarto, Vó Maria estava sentada na mesma cadeira, mesmo olhar vazio. Clara se ajoelhou como sempre. Oi, vó! Sou eu de novo. Hoje eu trouxe bolo de fubá, aquele que a senhora fazia para o bisavô. Lembra dele? Silêncio. Clara colocou o prato com uma fatia generosa na mesinha ao lado da cadeira. O cheiro do bolo começou a se espalhar pelo quarto pequeno. Clara partiu um pedaço com o garfo e levou até a boca da avó. Prova, vó, por favor. Vó Maria abriu a boca mecanicamente. Clara colocou o pedaço dentro. A avó mastigou devagar, sem expressão. Clara observava cada movimento, procurando qualquer sinal, qualquer coisa. Mas nada. Vó Maria engoliu e continuou olhando para a janela. Clara sentiu o coração apertar mais uma vez. 7 receitas, 7 tentativas. Nenhum resultado. Ela começou a perder a esperança. Clara estava guardando o prato quando aconteceu. Vó Maria fechou os olhos. Clara nem notou no início. Estava virando para sair do quarto. Mas Beatriz viu. Beatriz sussurrou. Clara, espera. Clara se virou. O quê? Beatriz apontou. Ela fechou os olhos. Clara olhou. Vó Maria estava com os olhos fechados. Mas não era o fechamento vazio de sono ou cansaço. Era diferente. Parecia concentração, como se ela estivesse procurando alguma coisa dentro dela mesma. E então, uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado da avó. Clara sentiu o ar faltar. Vó? Mais uma lágrima.
e outra. Silêncio no quarto, apenas o som da respiração de Vó Maria. Clara se aproximou, ajoelhou de novo, segurou a mão da avó. Vó Maria, a senhora está bem. Vó Maria abriu os olhos devagar. E pela primeira vez em 6 meses, seus olhos não estavam vazios. Tinha alguém ali. Ela virou a cabeça ligeiramente e olhou diretamente para Clara. Vó Maria, com voz fraca, rouca de tanto tempo sem usar direito, sussurrou: Clara. O mundo parou. Clara não conseguia respirar. Beatriz cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo. Clara, com voz trêmula, disse: Vó, a senhora me reconhece? Vó Maria piscou, mais lágrimas caindo. Minha netinha, minha Clara. Clara desabou. Abraçou a avó com força, chorando desesperadamente. Vó, 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 a senhora lembra de mim? Vó Maria levantou a mão trêmula e tocou o cabelo de Clara. Como eu ia esquecer de você, menina? Beatriz se aproximou, também chorando. Mãe, a senhora sabe quem eu sou? Vó Maria olhou para a filha. Demorou alguns segundos, mas então sussurrou: Beatriz, minha Beatriz. Vocês duas vieram me ver. As 3 ficaram ali, abraçadas, chorando, por vários minutos. Dona Célia tinha entrado no quarto ao ouvir o choro e ficou parada na porta, também com lágrimas nos olhos. Ela tinha visto muita coisa trabalhando naquele asilo, mas raramente via momentos assim. Vó Maria olhou para o prato com o bolo de fubá. Você fez isso? Clara limpou as lágrimas. Fiz, vó. Usei a sua receita, do seu caderno. Vó Maria tocou o prato com os dedos, o cheiro. Quando eu senti o cheiro, eu estava na cozinha da minha mãe de novo. Eu tinha 7 anos. Ela estava fazendo esse bolo. E eu estava sentada no banquinho vendo ela fazer, pedindo para lamber a tigela. Clara segurou a mão da avó mais forte. A senhora lembra. Vó Maria continuou, a voz fraca, mas clara. Depois eu lembrei de fazer esse bolo para o meu pai. Ele estava doente. E ele comeu e sorriu e disse que eu tinha cozinhado com amor. Mais lágrimas. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido de tanta coisa. Beatriz perguntou com cuidado. Mãe, a senhora sabe onde a senhora está? Vó Maria olhou ao redor. No asilo. Eu sei. Eu estava presa. Parecia que eu estava debaixo d'água tentando subir, mas não conseguia. E agora ela olhou para Clara. Você me puxou para cima, menina, com esse bolo. Dona Célia se aproximou, profissional, mas emocionada. Dona Maria, eu preciso chamar o médico para avaliar a senhora, tá bem? Vó Maria assentiu. Dona Célia saiu. Clara e Beatriz ficaram ali, segurando as mãos de Vó Maria, com medo de que se soltassem, ela voltaria para aquele lugar vazio. Vó Maria olhou para Clara. Quantas receitas você fez? Clara, confusa, perguntou. Como a senhora sabe que eu fiz outras? Vó Maria sorriu fraco. Eu sentia. Eu não conseguia reagir, mas eu sentia. O pão de queijo, o brigadeiro, o pudim. Eu estava lá, Clara. Só não conseguia voltar. Até o bolo de fubá me trazer de volta. O médico chegou meia hora depois. Fez avaliação. Vó Maria respondia perguntas, sabia o ano, sabia o nome do presidente, sabia o próprio nome completo. Ele ficou impressionado. Isso é muito raro mesmo. Olfato e paladar são gatilhos poderosos de memória. Em alguns casos, pacientes de Alzheimer podem ter momentos de lucidez assim, mas não podemos garantir quanto tempo vai durar. Clara, com medo, perguntou, ela vai voltar pro lugar onde ela estava? O médico hesitou. É possível. Alzheimer é progressivo. Esse pode ser um momento temporário, mas também pode durar dias, semanas. Cada caso é único. O importante é aproveitar esse tempo. Vó Maria ficou lúcida por 17 dias. 17 dias preciosos, onde Clara, Beatriz e toda a família puderam se despedir de verdade.
Vó Maria conversou, riu, lembrou de histórias, chamou cada um pelo nome. Fez piadas, reclamou da comida do asilo, pediu para Clara fazer mais receitas do caderno. Clara fez todas que a avó pediu. Fez e levou, e as duas comiam juntas, e Vó Maria contava as histórias por trás de cada receita. Quem tinha ensinado, em que ocasião tinha feito pela primeira vez, quem mais gostava. No 10º dia, Vó Maria pediu algo diferente. Clara, me traz o caderno de receitas. Eu quero ver ele de novo. Clara, no dia seguinte, trouxe o caderno. Vó Maria folheou devagar, tocando cada página com carinho, lendo as próprias anotações como se fossem de outra pessoa. Ela parou, pegou uma caneta que Clara tinha trazido e virou para a última página em branco. Começou a escrever. A mão tremia, a letra não era mais tão caprichada, mas ela escrevia com determinação. Clara tentou ver. O que a senhora está escrevendo, vó? Vó Maria cobriu a página. Não olha agora. Você lê depois. Clara, confusa, perguntou. Depois quando? Vó Maria olhou nos olhos da neta com uma tristeza profunda. Quando eu não estiver mais aqui, menina. Clara sentiu um aperto no peito. Vó, não fala assim. Vó Maria segurou o rosto da neta. Clara, eu sei que eu vou voltar para aquele lugar escuro. Eu sinto. Tá ficando mais difícil a cada dia me manter aqui. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Ela fechou o caderno depois de escrever. Você me deu o maior presente que alguém podia me dar. Você me trouxe de volta, mesmo que por pouco tempo. E eu vou guardar esses dias no meu coração pro resto do tempo que me resta. Clara chorou. Eu te amo, vó. Vó Maria limpou as lágrimas da neta. Eu também te amo, minha Clara, mais do que você imagina. No 17º dia, Vó Maria acordou diferente. Os olhos estavam vagos de novo. Ela olhava, mas não via. Clara tentou. Vó, sou eu, a Clara. Nada. O médico foi chamado. Confirmou. Ela voltou. A lucidez temporária acabou. Clara chorou, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era gratidão. Ela tinha tido 17 dias. 17 dias de despedida que muitas pessoas com familiares com Alzheimer nunca têm. 17 dias para dizer eu te amo, para ouvir histórias, para fazer as pazes com a perda. 3 meses depois, Vó Maria faleceu. Foi tranquila, dormindo sem dor. A família estava ao redor. Clara segurou a mão dela até o fim. No dia do velório, Clara chegou cedo. Olhou para a avó no caixão, arrumada, parecendo em paz. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Clara não chorou. Não porque não sentisse dor, mas porque finalmente entendia. Beatriz se aproximou da filha. Você tá bem? Clara assentiu. Tô, mãe. Eu consegui me despedir de verdade. Quantas pessoas têm essa chance? Beatriz abraçou a filha. As duas ficaram ali, em silêncio, apenas agradecendo pelos 17 dias que ganharam de presente. Naquela noite, em casa, Clara subiu para o quarto. Pegou o caderno de receitas da gaveta. Folheou devagar, lendo as anotações, as histórias escritas nas margens. Chegou na última página. A página que Vó Maria tinha escrito naquele 10º dia. Clara tinha respeitado o pedido da avó e não tinha lido antes. Agora, com as mãos tremendo, ela leu. Não tinha título de receita, não tinha ingredientes, não tinha modo de preparo. Só tinha um recado na letra trêmula de Vó Maria. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. E tudo bem, eu vivi uma vida inteira. Amei, cozinhei, criei filhos e netos. Não tenha pena de mim, tenha gratidão pelos momentos que tivemos. Este caderno não é sobre receitas, é sobre amor. Cada bolo que fiz, cada pão, cada doce, era minha forma de dizer: eu te amo, agora é sua vez. Cozinhe para quem você ama, não porque precisa, mas porque quer. E quando você sentir minha falta, vá para a cozinha, faça alguma coisa com as mãos e lembre que eu estou ali com você. No cheiro, no gosto, na memória.
Eu te amo, minha netinha. Sua avó que nunca vai te esquecer de verdade. Clara fechou o caderno. Lágrimas silenciosas caíram, mas ela estava sorrindo. Desceu para a cozinha. Eram 2 da manhã, mas ela não conseguia dormir. Ligou o fogo. Separou ingredientes. Fez bolo de fubá. Sem seguir receita dessa vez, apenas sentindo. Quando o bolo ficou pronto, ela cortou um pedaço ainda quente, sentou à mesa sozinha e comeu devagar. E ali, naquele silêncio da madrugada, com o gosto do bolo na boca e o cheiro enchendo a cozinha, Clara sentiu a presença da avó. Não era tristeza, era acolhimento. Ela entendeu. A gente não perde as pessoas que ama. A gente carrega elas de outras formas, em gestos, em receitas, em memórias que se tornam parte de quem somos. 2 anos depois, Clara estava na cozinha da própria casa, agora com 18 anos. Júlia, sua melhor amiga, estava ao lado dela. Você vai me ensinar a fazer esse bolo ou não? Clara riu. Vou, mas você tem que ter paciência. Não é só seguir a receita, tem que colocar amor. Júlia zombou. Ai, Clara, sempre poética. Clara sorriu. Aprendi com a melhor. E enquanto ensinava a amiga, Clara percebeu. O caderno de receitas da avó Maria não era dela. Era de toda a família agora. E um dia seria de outra pessoa. E assim as memórias continuavam vivas. Não em museus ou monumentos, mas em cozinhas, em fornos, em mãos que amassavam a mesma massa que a avó amassou décadas atrás. Vó Maria não precisava de um legado grandioso. Ela tinha algo melhor. Tinha amor transformado em comida. E isso, Clara sabia agora, era eterno. Se essa história te tocou, deixe seu like. E nos comentários, conta. Qual receita te lembra alguém que você ama? Compartilhe essa memória com a gente. Se inscreva no canal para mais histórias reais sobre as coisas que importam de verdade. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por se importar. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, cozinhe com amor, sempre.